pessoas às vezes têm preguiça de falar amém. Sabe o que quer dizer amém? Assim seja. Quando você crê na palavra do Senhor através da oração, você diga amém, eu creio, eu recebo. Tomo posse da bênção. Amém, irmãos? Aí, pouco amém. Será que é o frio? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Algumas igrejas falam, glória a Deus, aleluia, eu recebo, eu tomo posse dessa bênção. Quando nós estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós, você tem que pegar. Se você não pega, a bênção passa assim. A pessoa fala, mas isso aí é só conversa de pastor. Não. O diabo tem que ouvir que você está dizendo amém, glorificando a Deus. Amém, irmãos? Isso. Glória a Deus. Alguém aqui já ficou furioso com Deus? Chutou o balde? Brigou com Deus? Tem muitas pessoas que estão nesse patamar, furiosas com Deus. Pensa que estão orando, e quando o milagre não acontece, a situação continua da mesma forma, a pessoa fica furiosa com Deus. Como que existe nesta face da terra pessoas completamente ignorantes, intolerantes, revoltadas consigo próprio, porque não consegue aquilo que quer? Você ficaria revoltado com uma pessoa que estupra uma menina de 16 anos e coloca na internet? 2, 3, 4, 5, 30 pessoas praticam violência sexual contra uma menina de 16 anos e ainda coloca na rede social. Você fica revoltado com isso, sim ou não? Indignado com isso, sim ou não? Quer matar a pessoa, sim ou não? O louco. Não, quer matar a pessoa. Tem pessoa que fala, merece morrer quem fez isso. Verdade. Uma pessoa que rouba, que bate, que espanca, que maltrata, a pessoa fica indignada e fica furiosa com essa pessoa. Sim ou não? Vamos ver, com certeza. Lá no Egito, quando Deus tirou aquele povo do Egito e foram pelo deserto, todos viram as maravilhas que Deus fez lá no Egito. As 10 pragas, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. O pessoal via a presença de Deus. Eles murmuravam, se revoltavam, brigavam. Corá, Datã e a sua turma se revoltavam contra Deus, ficavam furiosos contra Deus e contra Moisés. Foram punidos por Deus por causa disso. Porque não confiavam na promessa, não respeitavam a liderança de Moisés, que falava face a face com Deus. E a irmã de Moisés, Miriam, se rebelou contra Moisés. Se rebelando contra Moisés, estava se rebelando contra Deus. E pegou uma lepra. Hoje as coisas estão acontecendo da mesma forma, as pessoas estão se revoltando contra Deus. Quando se revolta contra pessoas, quando se revolta contra situações, está se revoltando contra Deus. Porque tudo que está acontecendo no mundo, Deus permite, porque está na palavra. Então nós temos que ter um coração perdoador e exercer misericórdia. Não aceitar coisa errada, muito pelo contrário, abominar as coisas erradas, mas amar as pessoas e orar pelas pessoas para que elas se convertam, para que elas encontrem o caminho da luz, encontrem o caminho que é Jesus. Amém, irmãos? Então, tem pessoas que querem esganar, quer matar, quer destruir, quer difamar, quer fazer tudo contra pessoas, se esquecendo que Jesus diz assim, na cruz, para aquele povo que diz, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Jesus, Pai, perdoa, às vezes não sabem o que fazem. Jesus exerceu a misericórdia e o perdão. Em Fátima do Sul, uma cidade do interior do nosso estado, há tempos atrás, um jovenzinho de 16 anos foi assassinado brutalmente. Ele levou nada mais, nada menos que umas 10 facadas. Um assalto. Esse menino, arrimo de família, porque ele tinha 16 anos, mas ele trabalhava e sustentava sua mãe. E de repente o ladrão foi assaltá-lo,
para tirar o pagamento e matou o menino com 10 facadas. Como foi a atitude dessa mãe? De revolta, de fúria contra o bandido, que logo em seguida foi preso. Essa mãe teria todo o direito de chegar e falar muita coisa contra esse homem. Ela teve uma atitude que deixou a cidade de Fátima do Sul completamente pasma. Quando esse rapaz foi para a cadeia, ela foi lá e falou: olha, você tirou a vida do meu filho, mas eu vou estar a partir de agora orando por você, para a tua conversão, para que você tenha na sua memória que Jesus é o Senhor e que isso que você fez está errado e você tem que pedir perdão, não a mim, pedir perdão a Deus porque você tirou uma vida. E essa mãe durante anos e anos compareceu na visita nos domingos, na penitenciária. Esse rapaz foi condenado a 20 e poucos anos de cadeia e todas as vezes ela ia lá levar a palavra de Deus, levava comida, levava amor, dizendo: você tirou a vida do meu filho, mas eu vou adotar você como meu filho. Que coração é esse? Será que uma pessoa teria esse sentimento? Ela teve. E depois de um certo tempo, esse rapaz saiu da cadeia, se converteu, mora com ela até hoje e cuida dela. Algumas pessoas podem dizer assim: mas eu não teria tanta coragem assim. Olhar para ele todos os dias e dizer: tirou a vida do meu filho. Isso se chama misericórdia. Misericórdia. Um homem, profeta, ficou furioso com Deus. Abra aí a Bíblia em Jonas. Essa história nos revela algo muito importante, que serve para os dias de hoje, embora é uma história que muitas pessoas dizem assim, mas é uma história fictícia. Não, não é, é literal. Aconteceu realmente. Aconteceu. Por quê que Jonas ficou furioso com Deus? Porque logo no primeiro capítulo de Jonas, no capítulo 1, versículo 2, olha o que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas. Está dizendo, a palavra do Senhor veio a Jonas. No versículo 1, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Se você pesquisar na internet quem eram os moradores de Nínive, eles eram bandidos, maldosos. Os seus prisioneiros eles esfolavam, tiravam a pele, esfolavam, colocavam em estaca como se fosse espeto, sacrificavam criancinhas, jogo, prostituição, tudo que não presta. Imagine essa cidade de Nínive. Se você fizer um paralelo nos dias de hoje, você vê tudo isso. Não vai ver pessoas esfolando. Aqui no Brasil não tem isso, mas em outros lugares do planeta tem. Mas não precisa chegar longe não. Você vê essas mortes, essas execuções, as pessoas são queimadas dentro de porta-malas de carros, são colocadas dentro de um pneu e tocam fogo nesse pneu, pessoas vivas são enterradas. Isso acontece aqui no nosso estado, acontece em qualquer lugar. É a mesma coisa que acontecia em Nínive. Eles eram maus. Então Deus diz assim: vá depressa, ô Jonas, presta atenção, Jonas, acorda, vá depressa à grande cidade de Nínive. Segundo as informações, era uma das maiores cidades do mundo, com 120 mil habitantes. Veja só. A grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A ordem do Senhor era que ele fosse lá e falasse algo que Deus poderia acabar com aquela cidade, se eles não se convertessem e não se arrependessem dos seus pecados. Mas o que aconteceu? Jonas fugiu da presença de Deus. O versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Quantas vezes nós fugimos da presença de Deus? Quantas vezes nós oramos, buscamos, ouvimos a palavra e não fazemos nada do que aprendemos? Fugir da presença de Deus é
não cumprir mandamentos, é não amar pessoas, é não praticar a benevolência. Fugir da presença de Deus é praticar tudo que é coisa errada, é viver nos prazeres do mundo. Jonas fez isso, fugiu. O grande problema foi ele comprar uma passagem do capitão daquele navio. Porque algo aconteceu. Algo aconteceu. Versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Algo aconteceu, uma tempestade. E a tempestade era tão grande que aquele navio ele estava por naufragar. O pessoal jogava todas as cargas fora para deixar o navio mais leve. E o que está escrito aí, o pessoal clamava a cada um ao seu Deus. Pessoas de várias nações estavam ali. E cada um tinha o seu Deus. E clamavam o seu Deus para essa tempestade, para essa tempestade, para essa tempestade. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Veja bem, o capitão pediu para todo mundo e foi procurar quem? Alguém que não estava ali no meio dele, estava no porão, dormindo, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Bem folgado, o Jonas. Quantas vezes nós estamos dormindo espiritualmente, enquanto as coisas estão acontecendo nesse mundo, na nossa casa, na nossa família, e nós estamos praticamente adormecidos, como se nada estivesse acontecendo. Falta de fé, falta de responsabilidade, indisciplinado, não ligando para a palavra do Senhor. Uma série de coisas pode acontecer na nossa vida que nos deixa adormecidos espiritualmente. Mas o capitão chegou lá e acordou e disse: o que está acontecendo aí, Jonas? Clama ao seu Deus. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Ah, é você, Jonas? É você? Quem é você, hein? Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Afinal de contas, quem é você? Será que você é o responsável por tudo isso que está acontecendo conosco? Nós vamos morrer? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito isso. Eu estou fugindo do meu Deus. Quer dizer que nós estamos sofrendo tudo isso porque você está fugindo do seu Deus? Exatamente isso. Às vezes as coisas, a calamidade, as coisas estão acontecendo na nossa vida, nós passamos privações, porque nós estamos fugindo da presença de Deus. Com muita dificuldade nós vemos na igreja, com muita dificuldade oramos, com muita dificuldade buscamos a Deus, com muita dificuldade nós esquecemos de Deus o dia inteiro. Nós não lemos a Bíblia, nós não buscamos a Deus, não buscamos a santidade, nem tampouco o avivamento, não buscamos aquilo que move o nosso coração para dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Nós fugimos diariamente da presença de Deus, por isso que nós sofremos todas as agruras da vida. Então, Jonas, versículo 10, então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me, jogue-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas reconheceu que ele seria o culpado e que somente uma coisa resolveria: e joga no mar.
Por que Jonas não se jogou no mar? Porque ele disse para o pessoal, vocês me jogam no mar. Por que ele não se cometeu suicídio? Ele falou, não, eu sou culpado, eu vou me jogar no mar. Não. Por quê? Porque às vezes nós somos covardes, não temos atitude de encarar as nossas responsabilidades. Quando Deus disse, vá a Nínive, pregue, porque a maldade veio até mim, e é preciso que esse povo se converta, ele fugiu de responsabilidade. E nem coragem ele tinha para resolver a questão. Ele disse o seguinte, eu não tenho coragem, mas vocês me jogando lá. Agora veja bem, os marinheiros. Mas que coisa. Os marinheiros, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Falaram, não vamos fazer isso não. Vamos matar o homem. Vamos remar. Não adiantou. E o mar ficava mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor. Daí eles clamaram a Deus do hebreu, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Mas a coisa não funcionou, essa oração não foi ouvida. Porque às vezes as nossas orações não são ouvidas, porque não é propósito de Deus para a nossa vida. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Tigum. Resolvido o problema. Mas Deus sempre nos dá uma segunda chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Porque se você foge da presença de Deus, você se arrepende. Deus dá mais uma chance para você. Você tem que ter um coração agradecido a Ele. O que aconteceu? Jonas capítulo 2, versículo 1. Jonas foi engolido por um peixe. Deus mandou um peixe engolir Jonas. Um grande peixe. O pessoal fala que é baleia, mas não é baleia, não é outro tipo de peixe. E Jonas ficou lá dentro da barriga de um peixe. Isso é um milagre de Deus, sim ou não? Ainda bem que não foi um tubarão. Se fosse um tubarão, coitado do Jonas. Não, Deus mandou um peixe, bem grandão. Ele ficou na barriga do peixe. E ele deve ter olhado, viu, né? Meu Deus, que coisa, o que eu estou fazendo aqui? E dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Quando nós estamos num beco sem saída, vamos lembrar de Jonas dentro da barriga de um peixe, lá dentro. Não sabia o que ia acontecer. Poderia ter morrido no mar, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Porque Deus tem um propósito na nossa vida, quando Ele nos escolhe, mesmo quando somos rebeldes com Ele. Mas quando temos o arrependimento, por isso que diz a palavra, e Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. E ele disse, no versículo 10, e o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Depois dessa oração. Uma oração linda que você pode ler no capítulo 2 de Jonas. Uma oração de arrependimento, uma oração dizendo, Senhor, eu vou cumprir agora o que o Senhor me determinou. Mas será que foi uma oração sincera? Ou foi uma oração de boca? Oração em parte sincera. Porque ele cumpriu realmente o que Deus gostaria que ele fizesse. Gostaria não, que Deus determinou que ele fizesse. Ele espalhou uma mensagem de juízo. Veja só Jonas capítulo 3, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A palavra foi tão impactante, porque Deus teve misericórdia de Nínive. Deus sabia que poderia salvar 120 mil pessoas. E o povo creu na palavra de Jonas. Está no versículo aqui, no 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum a todos eles, do maior ao menor, vestindo-se em pano de saco.
Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano, de saco, sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois e ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência, e talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Amém, irmãos? Reconhecimento da misericórdia de Deus. Creu na palavra de Jonas. Jonas falou a palavra do Senhor. Nós temos à nossa disposição a palavra de Deus, que nos orienta, nos alerta a respeito de tantas coisas, e nós não cremos. Aquele povo maldoso que destruía, que espetava as pessoas, tirava o couro das pessoas, sacrificavam criancinhas. O rei se levantou e falou: vamos mudar essa história, eu não quero ser destruído. Sabe por quê? E eles creram, e ficaram com medo, e se arrependeram, e se desviaram da violência, das coisas que faziam, porque já tinham informações a respeito do Deus dos hebreus, de que Deus pode fazer muitas coisas, como fazia muitas coisas, e poderia destruí-los. Depois que Jonas pregou, ele subiu numa montanha, e ficou lá esperando a destruição. E falou: agora Deus vai jogar fogo nesse povo, vai queimar todo esse povo, porque os hebreus odiavam os ninivitas da Síria. Mas nada disso aconteceu. Houve realmente o arrependimento daquele povo. Jonas ficou furioso com Deus. Jonas não gostou da situação. Jonas subiu lá, fez uma cabaninha e ficou embaixo dessa cabaninha. E Deus fez com que uma planta crescesse e ajudasse. E ele ficou lá dormindo. Mas veio uma lagarta, comeu a planta, secou a planta. Olha só o que aconteceu. A fúria de Jonas. Jonas capítulo 4, versículo 2, diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, ele orou ao Senhor. Olha só, ele se enfureceu porque houve o arrependimento. Ele disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Veja bem, o coração endurecido, furioso de Jonas contra Deus. Falou: tira a minha vida, porque o Senhor teve misericórdia desse povo. Quantas vezes você olha para a pessoa que você conhece e tem sentimento de raiva? E esse sentimento que a pessoa, às vezes, ela deixa de fazer aquilo que ela estava fazendo e você queria que ela, na verdade, continuasse fazendo aquela coisa errada. Nós somos missionários. Nós temos por obrigação pregar a palavra em qualquer tempo, para qualquer pessoa, para que ela se converta e ela possa aprender a respeito de Deus. Mas quando a lagarta secou aquela planta, aconteceu algo interessante. O Senhor respondeu, no versículo 4, a Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar leste da cidade, ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que acontecesse com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta, atacou a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejava morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Será que nós nos identificamos com Jonas? Em algumas situações no dia a dia da nossa vida? Quero morrer, não quero mais essa vida. Olha, não dá mais nada certo para mim, estou nessa situação terrível. Os ninivitas creram no Senhor Deus, se arrependeram dos seus pecados. A planta morreu. Ele ficou com a cabeça quente com isso. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho.
Estou furioso ao ponto de querer morrer. Coisa terrível. Mas o Senhor disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aquele povo que não sabia nem o que tem na mão esquerda, nem a mão direita, completamente desarticulado. E Deus teve misericórdia. Deus tem misericórdia de nós, amados. Mesmo sendo completamente fora dos padrões divinos, nesse mundo tenebroso que nós vivemos. Às vezes nós temos comportamentos iguais a Jonas. Não temos misericórdia de ninguém. Não exercemos a misericórdia. Não perdoamos quem erra. Às vezes a pessoa errou, teve um comportamento que você não gostou, ou falou alguma coisa que você não gostou, e você vira as costas, fala mal, denigre, difama, deixa de lado, critica. Nós não podemos ter um espírito crítico, nós temos que ter um espírito de amor ao próximo. É cumprir o mandamento de Deus. Nós não podemos olhar para a pessoa e olhar os defeitos dela, embora ela está cheia de defeitos. Vamos olhar para a pessoa e ver as qualidades dessa pessoa. Deus vê os defeitos, sim, mas Ele dá prioridade às qualidades da pessoa e perdoa as pessoas que se arrependem. Porque todos nós somos pecadores. Nós não podemos viver em sociedade. Isso pode acontecer dentro de casa, no trabalho, onde for. Nós temos que olhar as pessoas como Deus olha. Misericordioso, benigno. Veja bem, Nínive fazia coisas erradas, terríveis. Mas Deus sentiu que se alguém fosse lá pregar a palavra, ia acontecer. E ele exercer a misericórdia. E toda a cidade foram salvos. Toda a cidade foi salva. E todos os moradores, inclusive o rei. Dentro da sua casa, quais são as pessoas que precisam realmente receber uma palavra de esperança, de amor, para que se converta a Jesus Cristo? Dentro da sua casa. Qual é a pessoa que você pode orar e pregar? Falar, Jesus te ama e Jesus quer você com Ele. Para que Deus possa exercer misericórdia nessa sua casa, no seu trabalho, onde quer que você se encontre. Nos dias de hoje, de aflições, nós não podemos ser como Jonas. Porque qualquer coisa, secou a planta, fico furioso, quero morrer. Alguma coisa não deu certo, quero morrer. Alguma coisa aconteceu de errado, quero morrer. Alguma coisa não está indo do jeito que eu queria, eu quero morrer, quero morrer, quero morrer. E tem muita gente morrendo, cometendo suicídio. Existe mais ou menos no estado de Mato Grosso do Sul, de cada, por semana, 3, 4 pessoas cometem suicídio. Não importa a idade, desde jovem até adulto. Entra em profunda depressão, acha que não vai dar mais certo. E acha que o mundo parou. Então não existe solução, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Por que Jonas não se jogou para morrer? Pediu para os outros jogarem ele no mar. Sabe por quê? Porque ele sabia, tinha certeza, ele era profeta de Deus, sabia que Deus ia ter misericórdia dele. Amém, irmãos? Por isso ele não se jogou, para deixar os outros levar a culpa, porque Deus vai dar um escape para mim. Deus dá um escape para você, pode ser a situação mais terrível que você esteja passando. Deus vai dar um escape, eu sou testemunha vivo disso. Deus sempre dá uma saída, seja exprimido ou não, mas tem um escape, Ele dá essa saída. Basta você levantar de madrugada, joelhar no chão, chorar diante de Deus, ter um tempo a sós com Deus, você e Deus, e Ele e você, e dizer os seus problemas para Ele. Clama. A resposta vem de imediato? Pode vir, mas pode demorar? Pode demorar. Mas um milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Basta buscar o Senhor, buscar-me eis e me achareis se me buscardes de todo o coração. E ireis e orareis, e eu ouvirei. Amados, nós temos que, nos dias de hoje, nos momentos de hoje, nessa turbulência que nós estamos vivendo, buscar a Deus.
porque Ele exerce misericórdia. A palavra diz que Ele renova as misericórdias todas as manhãs. Se Ele renova as misericórdias todas as manhãs, glórias a Deus. Então toda manhã eu tenho que buscar esse Deus, para que Ele possa nos dar aquilo que nós precisamos. Amém, irmãos? Lições que aprendemos. Deus responde às orações daqueles que clamam a Ele. Pode ter certeza que Ele responde. De um jeito ou do outro Ele responde. Basta você aprender a ouvir a voz de Deus. Deus te dá muita chance, não dá uma, nem duas, nem três, está sempre te dando chance. Depende do seu arrependimento e não pisar na bola. Deus ama todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas. Não importa. Deus ama todas as pessoas. Deus ama você. Deus quer você. Deus quer fazer algo por você. Ele está pronto para isso. Quando fugimos da presença de Deus, só descemos na vida. Quando não cumprimos os mandamentos. Veja só o Salmo 33. Abre sua Bíblia no Salmo 33, amado. Que coisa linda o que diz o Senhor para nós. Versículo 12. 12, 13, 14 e 15. Diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Amém, irmãos? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Jeová. Dos céus Ele olha o Senhor e vê toda a humanidade. Dos céus Ele olha o Senhor e vê toda a humanidade. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Então Ele está vendo todas as pessoas. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Amém, irmãos? Eu amo esse Deus maravilhoso. Então Ele é a coisa mais importante na nossa vida. Nós temos que ter o Jonas na nossa cabeça, porque ele fugiu da presença de Deus. Ele desceu a Jope, desceu no porão, desceu no mar, engolido pelo peixe, vomitado depois pelo peixe. Outra chance, pregar a palavra, pregou a palavra, todo mundo se converteu e Deus teve misericórdia de Nínive. Deus terá misericórdia de nós se estamos vivendo um problema, uma tribulação violenta. E isso é que faz importante na nossa vida, é viver na dependência de Deus. Colocar a nossa família depois de Deus, em segundo lugar, em primeiro lugar Deus, depois da nossa família. Se você não amar a sua família, se você não respeitar a sua esposa, não respeitar o seu marido, não respeitar seus filhos, algo pode acontecer de ruim na sua vida, porque Deus não vai permitir isso na sua casa. Deus não vai te abençoar. A sua casa tem que estar harmoniosa, de acordo com o que Ele nos ensina, através da palavra. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Pode ficar sentado mesmo. Você curva a sua cabeça. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque os seus problemas diante do Senhor. Coloque as suas necessidades diante do Senhor. Coloca, Senhor, na sua vida de uma maneira muito especial. Você tem que colocar Deus na sua vida. Você tem que buscá-lo de uma maneira que só você pode buscar. É colocar diante dele aquilo que Ele quer ouvir de você. Ore ao Senhor agora, é você e Deus. Nós vamos abençoar a sua vida nesta noite. Nosso Deus e Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Queremos que o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui nesta noite, com seus problemas, cada pessoa com as suas dificuldades. Ó Pai, nós não queremos ser como Jonas, que quando o Senhor fala, cumpra os mandamentos, ande nos meus caminhos, ame o próximo, ame a Deus de todo o coração, ame o próximo, respeita a esposa, os filhos. Se nós não estamos nessa situação, Senhor, fugindo da Tua presença quando não cumprimos os Teus mandamentos, perdoa-nos, Senhor, porque queremos voltar, queremos uma nova chance, queremos estar de acordo com a Tua palavra, com a Tua vontade. Ó Pai, nós sabemos que vivemos num mundo tão de dificuldades, mas queremos voltar a Ti. Por isso, Pai, perdoa os nossos pecados, abençoa cada vida que está aqui, repreenda o maligno, Senhor, pessoas que estão enfermas,
Pessoas que estão com problemas financeiros gravíssimos, Senhor. Tu és o dono do ouro e da prata, Tu podes fazer todas as coisas, Tu podes mudar a história. O Senhor pode nos dar mais do que pensamos e pedimos, porque Tu és Deus. Jesus diz: se vós permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, pode pedir o que quiseres e vos será feito. Jesus diz que pode pedir o que quiser. Tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Nisto será glorificado meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, derrame Tuas bênçãos para cada vida que está aqui essa noite. Que cada pessoa possa sair daqui fluindo alegria e paz no coração. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de cada vida aqui esta noite, para poder receber de Ti os desejos do coração de cada uma delas. Ó Pai, nós sabemos que não merecemos absolutamente nada, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Pai, eu quero repreender todo espírito maligno que traz a depressão, que traz o vício, espírito que traz a dor, que traz a doença. Eu quebro os poderes das trevas, espírito que traz a falência, a desunião de casais, que traz a briga. Eu repreendo agora em nome de Jesus e abençoo a vida de cada pessoa aqui nesta noite, cada marido, cada esposa, cada filho, cada pessoa que está aqui essa noite, e que saiam daqui revigorados, abençoados, restaurados. Ó Pai, restitui aquilo que perderam, porque a cada momento nós queremos dedicar a nossa vida a Ti. Perdoa os nossos pecados e nos dê a alegria de viver na Tua presença todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a orar, a estar com o coração contrito diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós queremos orar e abençoar agora as pessoas. Fique em pé, por favor, levante a sua mão para receber a bênção. E você, quando receber, quando falar amém, vocês que falam: eu recebo em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o Santo Espírito do Senhor esteja com toda a família que está aqui reunida, com prosperidade, alegria, paz, saúde, força e vigor, para enfrentar as aflições, as tempestades do dia. Porque Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. E Jesus nos dá vida abundante, e nós requeremos isso, e agradecemos ao Senhor, e com o coração agradecido recebemos esta bênção. Eu, como ministro do Evangelho, te abençoo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe, diga amém. Eu recebo. Amém, igreja. Uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Vão na paz do nosso Senhor Jesus, e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.